O arquiteto Ciro Lira, em seu depoimento gravado em julho de 1990, depoimento esse que nós encontramos no CD-ROM Fortalezas Multimídia, rememora as obras de restauro na fortaleza de Anhatomirim no início da década de 1970. A Aresta, Arquitetura e Restauro, firma da qual Ciro Lira era proprietário, era a empresa contratada para executar as obras de restauro nessa fortaleza. E no seu depoimento, Ciro Lira relembra o andamento das obras e também o não andamento das obras. O arquiteto rememora que a falta de recursos era um dos principais fatores que dificultavam a continuidade das obras. Havia longos períodos em que nenhuma obra era executada na fortaleza, as obras simplesmente ficavam paralisadas porque não tinha dinheiro para continuar as obras. Além desse fator, haviam outras dificuldades que faziam a restauração da fortaleza de Anhatomirim ser um trabalho extremamente penoso. Palavras do próprio Ciro Lira. A ilha não dispunha de água, não dispunha de eletricidade e nós tínhamos um contrato a cumprir, um contrato de risco, diria. No começo nem gerador nós tínhamos, vivíamos condições operativas não muito diferentes dos homens que construíram a fortaleza, 200 anos antes. Agora, as condições de trabalho eram parecidas com as do século XVIII, não apenas com relação às dificuldades materiais, técnicas, construtivas, enfim, mas quanto à condição dos próprios trabalhadores. No acervo do IPHAN, em Florianópolis, Santa Catarina, nós encontramos uma carta escrita em janeiro de 1975 por Irineu da Silva, um dos operários contratados para os serviços em Anhatomirim, endereçada a Luiz Saia, do 4º distrito do IPHAN. E, nessa carta, os operários reclamam de falta de pagamento. Vamos dar uma olhada na carta. Doutor Luiz, os operários dessa construção estão reclamando que do jeito que vai indo não dá para continuar trabalhando. 2 meses sem nenhum pagamento, incluindo o 13º salário, que até hoje não foi pago. Já falei diversas vezes com o japonês Kei Maguar Jr. e ele não resolveu nada. Vamos aguardar mais uma semana. Se não resolverem nosso problema, pararemos o serviço e iremos procurar nossos direitos. Bom, ao que tudo indica, os trabalhadores de fato procuraram seus direitos. Anésio Botelho, advogado do Escritório Modelo de Advocacia da Universidade Federal de Santa Catarina, entrou em contato com o diretor da Divisão do Patrimônio Histórico da União numa correspondência datada de 10 de junho de 1975. Nessa carta, ele solicita informação se a Aresta possuía vínculo contratual com a União para a restauração da fortaleza, apresentando como causa da solicitação o não pagamento de operários desde novembro de 1974. Eu não sei dizer como que essa história terminou. Infelizmente, estas 2 cartas são os únicos documentos preservados no acervo do IPHAN em Florianópolis que nos dão algum indício dessa história. Pelo menos até então. Ao longo da pesquisa não identifiquei nenhuma outra fonte que fale sobre isso. Ciro Lira não lembra desse episódio nas suas memórias. Os outros arquitetos como Lapastina Filho, ou Armando Gonzaga, ou Dalmo Vieira Filho, enfim, não mencionam esse episódio nas suas memórias também. Aliás, em nenhum outro lugar eu encontrei qualquer menção a esse episódio, essa disputa trabalhista no âmago das obras de restauro da fortaleza de Anhatomirim na década de 70. E é uma história que chama muita atenção. Tem alguns detalhes bastante curiosos que vale a pena a gente conversar um pouquinho a respeito disso. Primeiro, pelo próprio contexto político e econômico brasileiro. Nós estamos falando do meio da década de 70.
O Brasil estava numa ditadura civil e militar, onde reivindicações, greves, não eram muito bem vistas. Outro detalhe muito importante é justamente a falta de detalhes. Nós não temos maiores informações de quem são esses sujeitos que trabalharam nas obras de restauro das fortalezas. Nós temos ali o nome de Irineu da Silva, mas não temos maiores informações a respeito. Não sabemos quem ele é, o que ele fazia, qual era a sua história. O que podemos dizer é que ele morava em Biguaçu, pelo endereço remetente no envelope da carta, e que era um dos operários contratados para trabalhar nas obras na fortaleza de Anhã-Tomirim, obviamente. Não sabemos quem eram esses operários. Provavelmente não era um serviço especializado. Eram pedreiros, trabalhadores comuns da construção civil, porque, ao que tudo indica, o trabalho especializado de restauro que a Aresta oferecia era a assessoria do Ciro Lira, que era professor de arquitetura da Universidade Federal do Paraná, mas que, além do próprio Ciro Lira, dispunha também de estagiários do curso de arquitetura, como era o caso do Dalmo Vieira Filho, ou também a assessoria do Queimaguiri Júnior. Segundo Ciro Lira, Queimaguiri Júnior ficou responsável pelas obras na fortaleza de Anhã-Tomirim no período em que ele precisou se afastar das obras por conta de outros compromissos. Mas, novamente, não há qualquer menção a essa questão trabalhista envolvendo os pedreiros. Assim, esses sujeitos acabam entrando nessa história de forma completamente anônima. Não sabemos quem eles são, como que se tornaram parte dessa história, como que vieram a ser contratados para as obras na fortaleza de Anhã-Tomirim. Não sabemos nem mesmo os seus nomes, apenas do Irineu da Silva. E um detalhe muito importante a ser levado em consideração: nós não temos a memória desses sujeitos. Nós não temos a versão deles da história. Temos apenas esses dois indícios apresentados: a carta enviada para Luiz Saia e o documento do Anésio Botelho, advogado. Não temos os depoimentos desses trabalhadores de como foi a experiência de ter participado da restauração da fortaleza de Anhã-Tomirim. Não temos um depoimento, assim como temos o depoimento dos arquitetos, dos reitores, dos sujeitos que estão vinculados à Universidade Federal de Santa Catarina, ou ao IFAM, ou às demais instituições, lugares de poder da sociedade catarinense e brasileira. Nós não temos a experiência desses trabalhadores nas obras de restauro da fortaleza. Nas fotos que nós encontramos no Banco de Dados Mundial sobre Fortificações, tem algumas fotografias que aparecem pessoas trabalhando nas fortalezas. Mas, da mesma forma, os créditos não trazem o nome dessas pessoas. Nós não sabemos quem são eles. Não há maiores informações a respeito disso. Nós temos informações sobre a fotografia, sobre quando ela foi tirada, sobre o contexto, mas não temos maiores informações sobre essas pessoas que aparecem. Elas estão ali para cumprir um papel, da mesma maneira que as telhas, que os tijolos, que a madeira. Eles são instrumentos. Eles não são sujeitos da história. Eles estão sujeitados na história. Isso poderia abrir para várias questões, mas eu quero me ater apenas a algumas aqui para reflexão. Quem tem histórias para contar? Quem tem histórias para contar sobre as fortalezas catarinenses? Quem tem as suas memórias preservadas e valorizadas? Quem tem direito ao patrimônio? Quando nós falamos em patrimônio histórico e cultural, que história é essa? Que cultura é essa? Que patrimônio é esse? De quem? E para quem?
São perguntas que não se detêm apenas na década de 70 ou 80. São perguntas para hoje. São questões do presente, em direção ao passado e também em direção ao futuro. E, obviamente, ao próprio presente. Gostou? Então, já sabe. Clica no botão de curtir, comente o que você achou desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você acha que vão se interessar por este assunto e assim você me ajuda a divulgar mais a minha pesquisa sobre as fortalezas catarinenses. E assim estará me ajudando também a construir uma experiência com as fortalezas aqui também no YouTube. Obrigado!